Você já ouviu falar de um bilionário que grita com empresários e diz na cara deles que são fracassados? Esse é Dan Pena, o Trillion Dollar Man, o mentor que transforma pessoas comuns em milionários usando uma abordagem direta, agressiva e sem desculpas. Mas calma, hoje você não vai levar bronca. Vai entender em detalhes práticos e objetivos como aplicar os ensinamentos desse homem que afirma ter criado mais de $1 trilhão em valor com seus mentorados. E não se trata de mágica, mas de um sistema mental, estratégico e brutal que pode tirar você da pobreza só se você estiver disposto a agir com coragem, consistência e disciplina. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente de Dan Pena, entender suas táticas e, mais importante, como aplicá-las na sua realidade, mesmo começando do zero. Dan Pena não acredita em motivação. Ele acredita em ação massiva e implacável. Seu primeiro ensinamento é: troque seu ambiente. Segundo ele, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você está cercado de pessoas que reclamam, procrastinam e vivem com mentalidade de escassez, adivinha onde você vai parar? No mesmo buraco. Dan ensina que a primeira coisa a fazer é se afastar dessas âncoras emocionais. Não precisa cortar laços, mas limite o acesso que essas pessoas têm à sua mente. Conecte-se com quem já está no jogo, mesmo que seja virtualmente, siga empreendedores de verdade, leia biografias de quem venceu e entre em grupos de negócios. Seu ambiente é seu termômetro de crescimento. Mude o ambiente e você muda sua identidade. E quando você muda sua identidade, a pobreza começa a perder espaço dentro de você. O segundo ensinamento de Dan Pena é simples, mas assustador para quem nunca saiu da zona de conforto. Faça o que te dá medo. Ele diz que se algo te deixa nervoso, é exatamente isso que você precisa fazer. Isso se chama crescimento orientado ao desconforto. Quer um exemplo? Está com medo de fazer sua primeira ligação de vendas? Faça 10. Está com vergonha de aparecer na câmera? Poste um vídeo hoje. Está inseguro em cobrar pelo seu serviço? Dobre o preço e veja o que acontece. O medo é o maior sensor de evolução que existe. Dan ensina que as maiores recompensas financeiras estão do outro lado daquilo que você evita. E a única forma de vencer a pobreza, segundo ele, é enfrentando o que você mais teme até que o medo se transforme em rotina. A pobreza gosta de conforto. O sucesso nasce no desconforto. Agora vamos para o terceiro ponto, onde muitos desistem. Trabalhe como um condenado. Não existe construção de riqueza com jornada de 4 horas por semana, pelo menos não no começo. Dan defende que o primeiro milhão exige sacrifício extremo. Ele mesmo diz: você vai sangrar, chorar e duvidar de si mesmo todos os dias. Enquanto a maioria está assistindo série ou dormindo até tarde, você precisa estar plantando. Isso não é romantização da exaustão, é realismo brutal. A pobreza é implacável, e você também precisa ser. Dan recomenda jornadas de 10 a 12 horas por dia no início do seu negócio, reinvestindo cada centavo e cortando tudo que não gera retorno. A regra é simples: trabalhe enquanto os outros descansam, para viver como eles nunca poderão. Quem busca liberdade sem esforço, permanece escravo da própria mediocridade. Ele não está falando de trabalhar para os outros como empregado, trocando o dia por dinheiro. Ele está falando de empreender, de comprar seu próprio negócio, de trabalhar duro para fazer sua empresa lucrar e a partir daí poder investir substancialmente, aportando maior quantidade em renda passiva. Chegamos no quarto princípio, o que ele chama de decisão rápida e execução imediata. Dan odeia a procrastinação. Ele diz que pensar demais é coisa de pobre. Pessoas ricas decidem em segundos e corrigem no caminho. É claro que ele não fala de decisões sem estratégia, mas sim de parar de buscar perfeição. Quantas oportunidades você já perdeu porque ficou pensando demais? Dan ensina que as pessoas bem-sucedidas não tomam a melhor decisão. Elas tornam a decisão que tomaram na melhor. Isso muda tudo. Você quer abrir um negócio? Comece hoje. Quer mudar de carreira? Atualize seu currículo agora. Quer gravar vídeos? Pegue o celular e fale, mesmo que tremendo. A pobreza te ensinou a esperar. Dan ensina a agir. A diferença entre os dois está no tempo entre a ideia e a execução. E aqui vai o quinto ensinamento, e esse é o mais duro de Dan Pena. Ninguém vai te salvar. Ele diz que as pessoas pobres estão esperando um salvador, um político, um patrão, uma herança, um bilhete premiado. E isso nunca vem. A mentalidade de vítima é o que mais alimenta a pobreza. Dan afirma: você está onde está porque merece. Parece cruel? É, mas funciona.
Porque o momento em que você assume 100% de responsabilidade por tudo que vive. É o momento em que ganha poder para mudar tudo. Enquanto você culpa o mundo, nada acontece. Mas quando diz a culpa é minha, tudo muda. Ele ensina a se olhar no espelho todos os dias e perguntar: o que eu estou fazendo hoje que me afasta ou me aproxima da vida que eu quero? Essa simples pergunta muda comportamentos, as decisões e, com o tempo, muda sua conta bancária. Por fim, o sexto ponto que amarra tudo isso. Estabeleça metas absurdas. Dan não quer que você pense em ganhar 10 mil reais por mês. Ele quer que você pense em ganhar 10 milhões de reais. Porque metas pequenas não inspiram ações grandes. Ele acredita que se você mira alto, mesmo que erre, cai em um lugar onde a maioria nunca chega. Isso não é sobre arrogância. É sobre criar um alvo que te tire da cama com energia. Quer sair da pobreza? Estabeleça um objetivo que te faça suar frio só de pensar. E depois, quebre esse objetivo em microações diárias. Você não precisa saber todos os passos, só precisa do primeiro. Faça isso por 90 dias sem parar. Depois mais 180 dias. Depois 1 ano. Quando perceber, estará distante demais da antiga versão pobre de si mesmo. Dan Peña não promete facilidade. Ele promete resultado se você tiver coragem de aplicar. Se você chegou até aqui, parabéns, pois a maioria já teria desistido. Mas você está prestes a entrar numa parte ainda mais prática dos ensinamentos de Dan Peña. As ferramentas reais que ele recomenda para construir riqueza do zero. E diferente do que muitos pensam, não tem nada a ver com aplicativos mágicos, criptomoedas ou atalhos. O que ele ensina é um sistema mental e estratégico chamado QLA, Quantum Leap Advantage, que significa vantagem do salto quântico. É com essa metodologia que ele transforma pessoas comuns em milionários em poucos anos. E a base do QLA não é motivação, é guerra. Guerra contra a procrastinação, contra o comodismo e, principalmente, contra a sua versão medíocre. Agora vamos detalhar, uma a uma, as ferramentas que ele ensina dentro desse sistema para que você saia da pobreza e entre num estado de construção acelerada de riqueza. A primeira ferramenta é brutal. Criação de um conselho de alta performance, ou como Dan Peña chama, o time dos sonhos. Isso mesmo. Ele ensina que para fazer grandes negócios, você precisa se cercar de pessoas muito melhores do que você. Mas como se você está começando do zero? É aí que entra a estratégia. Dan ensina a montar um conselho consultivo com pessoas experientes, como contadores, advogados, empresários aposentados ou investidores, oferecendo participação futura nos lucros ou apenas o desafio de ajudarem a construir algo grandioso. Parece impossível? Várias pessoas conseguiram apenas com uma boa apresentação rápida e um plano claro. O que importa é mostrar visão, coragem e comprometimento. Quando você se apresenta como alguém sério, focado e disposto a fazer acontecer, as portas se abrem. E com esse conselho ao seu lado, você ganha autoridade, estrutura e acesso. Isso é tudo o que falta para quem está tentando sozinho. A segunda ferramenta do QLA é a aquisição de empresas usando dinheiro de terceiros, algo que poucos brasileiros conhecem. Dan Peña ensina que você pode comprar empresas lucrativas, sem colocar dinheiro do próprio bolso, através de uma estrutura chamada aquisição alavancada. Isso significa que você encontra uma empresa pequena, mas com lucros estáveis, usa o fluxo de caixa dela para pagar o financiamento da compra e assume o controle. Imagine que você quer comprar uma empresa que vale 10 milhões de reais, mas você só tem 1 milhão de reais em caixa. Ao invés de desistir, você levanta os 9 milhões de reais restantes por meio de dívida, como empréstimos, emissão de títulos, etc. Depois de adquirir a empresa, o fluxo de caixa da própria empresa comprada será usado para pagar essa dívida ao longo do tempo. Você assume o controle da empresa sem ter colocado quase nada do seu próprio dinheiro. Quando a dívida for quitada, você fica com uma empresa saudável, rentável e 100% sua. Parece avançado? Sim, e é mesmo. Mas ele garante. Qualquer pessoa com inteligência, persistência e apoio de um bom time pode fazer isso. Ele já orientou jovens sem experiência, sem diploma e sem capital a comprarem empresas de milhões. Claro que exige estudo, preparação e nervos de aço. Mas é a rota rápida para sair da pobreza sem passar décadas juntando dinheiro. O jogo não é vender tempo em troca de dinheiro, é controlar ativos. E Dan Peña ensina a pensar como comprador, não como trabalhador. A terceira ferramenta é o modelo de disciplina militar aplicado à rotina pessoal. Dan não acredita em equilíbrio quando o assunto é crescer rápido. Ele acredita em rotina espartana.
E tudo começa com um cronograma diário de alta performance. Acordar cedo, revisar metas, leitura de performance, treino físico, bloqueios de foco total, reuniões de resultado e revisão noturna de ações. Para ele, não existe crescimento sem rastreabilidade. Você precisa saber, todos os dias, o que fez e o que não fez e como isso te aproxima ou afasta do seu objetivo financeiro. Ele recomenda o uso de um diário de metas e ações, onde você anota todos os movimentos e os avalia semanalmente. Isso transforma sua mente num radar constante de execução. E quanto mais você executa com disciplina, mais rápido a pobreza vai ficando para trás. Dan diz: disciplina é o único atalho que existe. A quarta ferramenta é o uso do fracasso como combustível. Dan Pena é obcecado pelo fracasso. Ele diz que se você não está fracassando com frequência, você não está tentando com força suficiente. E mais, ele ensina seus alunos a documentarem seus fracassos em relatórios semanais. Isso mesmo. Em vez de fugir dos erros, ele manda você anotar, refletir e aprender com cada um deles. Porque, segundo ele, o fracasso é o que molda os milionários. Todo erro te ensina algo sobre o mercado, sobre você ou sobre o comportamento humano. Mas só aprende quem tem coragem de olhar de frente. Ele diz: fracassar dói. Mas continuar pobre dói mais ainda. A diferença entre o homem comum e o milionário é que o milionário coleciona cicatrizes e não desculpas. Então, a partir de agora, cada vez que errar, comemore. Porque você está fazendo o que 95% das pessoas têm medo de tentar. E a quinta ferramenta, que amarra todo o sistema do QLA, é o que Dan chama de accountability extrema ou responsabilidade total. Não existe crescimento se você continuar dando desculpas. Dan exige que seus mentorados tenham um relatório diário de performance que é enviado para um grupo de suporte ou para si mesmo, como forma de se expor à pressão positiva. Isso significa que todo dia você vai registrar o que fez para avançar em direção à sua meta financeira. Mesmo que tenha feito pouco, registre. Porque o simples ato de escrever tira a responsabilidade do universo e joga em você. Isso elimina o depois eu faço, quando der eu começo e transforma sua vida em uma maratona consciente de crescimento. A pobreza sobrevive no caos. Dan Pena ensina a matar esse caos com controle absoluto, meta clara e execução diária. E esse controle começa na sua rotina, não nos resultados. Você pode até não gostar do estilo de Dan Pena. Ele é duro, provocador, sem filtros. Mas ninguém pode negar os resultados que ele entrega. Seu método transforma a mentalidade em patrimônio, insegurança em decisão e pobreza em poder de construção. E o mais importante, ele não ensina a esperar, ele ensina a agir. Então, se você quer realmente sair da pobreza, a pergunta não é quando as coisas vão melhorar, mas sim o que estou disposto a fazer todos os dias para transformar minha realidade. O sucesso, segundo Pena, é uma guerra contra sua versão preguiçosa. E essa guerra é vencida em silêncio, com suor, ação e disciplina. Só que a bola agora está com você. E lembre-se, ninguém vai te salvar. Mas se você assumir a responsabilidade total, aplicar essas ferramentas com coragem e seguir o plano com disciplina brutal, você nunca mais será pobre na vida. Imagine uma pessoa comum. Sem dinheiro, sem contatos, sem diploma de universidade famosa. Agora imagine essa mesma pessoa se tornando dona de várias empresas milionárias em menos de 3 anos. Parece roteiro de filme? Não é. É a realidade de diversos alunos que passaram pelo treinamento do Dan Pena e aplicaram passo a passo o método QLA. Vamos agora mergulhar em casos reais de pessoas que saíram literalmente do chão e chegaram no topo usando as ferramentas que você acabou de aprender. Não é teoria. Não é motivação vazia. É a vida como ela é, dura e crua, mas cheia de oportunidade para quem decide agir. Se você quer provas de que é possível vencer mesmo começando do zero, então fica até o final, porque essas histórias vão te mostrar que o único limite entre você e a liberdade financeira é a sua coragem de aplicar. Vamos começar com Josh Kim, um dos casos mais populares entre os alunos do QLA. Josh começou aos 21 anos, ainda na faculdade, sem dinheiro e sem experiência. Mas com uma vantagem: mentalidade afiada. Ao conhecer Dan Pena, decidiu aplicar o método como se fosse uma missão de vida. Em menos de 2 anos, Josh comprou várias empresas de assistência médica nos Estados Unidos, usando estrutura de financiamento baseada em aquisição alavancada, ou seja, sem usar capital próprio. Ele usou as ferramentas do QLA. Criou um conselho de mentores experientes,
apresentou um plano agressivo e montou uma operação onde o próprio lucro da empresa pagava a dívida da aquisição. O resultado? Aos 23 anos, Josh já era multimilionário, dono de empresas e mentor de novos empreendedores. Ele mesmo diz que a maior transformação foi interna. Ele deixou de se ver como um garoto e passou a se ver como CEO. Outro caso marcante é o de Thomas Keena, um ex-policial que odiava seu emprego, ganhava mal e viu o tempo passar sem esperança de mudança. Quando conheceu o Dan Peña, tudo mudou. Ele percebeu que sua vida inteira tinha sido pautada pela mentalidade de seguir regras e esperar promoções. E foi aí que ele quebrou esse ciclo. Usando o QLA, Thomas começou a procurar empresas pequenas e subvalorizadas. Em menos de 18 meses, comprou uma empresa de tecnologia que fornecia sistemas de segurança para condomínios. A chave do negócio? Ele usou o próprio faturamento da empresa como alavanca de negociação com investidores e bancos. Depois disso, repetiu o processo e comprou mais duas. Hoje Thomas tem um portfólio avaliado em milhões e ensina outros policiais a saírem da prisão da estabilidade. Sua frase favorita? Ninguém vai me dar liberdade. Eu precisei tomá-la com ação. Agora vamos falar de Anelia Petrova, um dos exemplos que mais inspiram dentro da comunidade QLA. Mulher, imigrante, sem contatos e vivendo na Europa com dificuldades financeiras. Mesmo assim decidiu que não aceitava mais a vida que levava. Anelia mergulhou no conteúdo de Dan Peña e começou a construir sua estratégia. A parte mais difícil? Ser levada a sério em um ambiente dominado por homens e investidores céticos. Mas ela usou isso como combustível. Em 2 anos depois, Anelia já havia adquirido 3 empresas no setor de educação corporativa, negociando diretamente com os donos e usando linhas de crédito específicas para aquisições. Hoje ela lidera uma holding de educação que impacta milhares de pessoas. Sua maior lição? Você não precisa de permissão para vencer. Precisa de coragem e estratégia. E eu aprendi os dois com o QLA. Esses não são casos isolados. São centenas de histórias parecidas. Pessoas comuns que decidiram agir fora do sistema tradicional. Dan Peña costuma dizer: você não precisa criar nada. Só precisa comprar algo que já funciona e melhorar. O QLA não ensina a montar empresas do zero, mas sim a adquirir empresas que já têm clientes, receita e operação. Isso reduz o risco, acelera o crescimento e, principalmente, te coloca direto na arena dos grandes. O que todas essas pessoas têm em comum? Elas seguiram os princípios básicos. Eliminar desculpas, agir com coragem, montar um conselho forte e estudar até o cérebro ferver. Nenhuma delas ficou esperando o momento certo. Elas criaram o momento. E é isso que Dan Peña mais repete. Quem quer resultado não espera. Executa. Agora, depois de ouvir tudo isso, você pode estar pensando, mas isso é só possível nos Estados Unidos ou Europa. Errado. Já existem brasileiros aplicando o QLA, adquirindo microempresas, clínicas, escolas, agências e pequenas fábricas, usando o mesmo princípio de alavancagem. A diferença está na atitude. O Brasil tem centenas de negócios familiares que os donos querem vender. Só falta gente com coragem, estratégia e mentalidade forte para liderar. E sabe o que Dan diria para você agora? Pare de reclamar, pare de pensar pequeno e execute com brutalidade. Porque o QLA não é um método americano. É um método de gente grande. E gente grande age onde está, com o que tem, sem dar desculpas. Se alguém como Josh, Thomas e Anelia conseguiu, por que você não conseguiria? Então agora você tem tudo o que precisa, os princípios, as ferramentas, os exemplos reais. A pergunta que fica é: o que vai fazer com isso? Vai assistir esse vídeo e voltar para a rotina que te mantém preso? Ou vai dar o primeiro passo, mesmo com medo, e começar a escrever sua própria história? Porque o Dan Peña não vai segurar sua mão. Mas ele já entregou o mapa. E se você tiver disciplina, coragem e ação consistente, pode chegar ao mesmo destino que os alunos dele chegaram. A pobreza é um sistema mental. A riqueza também. E tudo começa quando você diz: agora chega. A partir de hoje, sou eu contra a mediocridade. E se essa frase fizer sentido para você, então você já começou. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te provocou, te sacudiu e te mostrou um novo caminho, então já sabe o que fazer. Dá aquele like agora mesmo para fortalecer o canal e mostrar para o YouTube que esse vídeo merece alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito,
Clica no botão vermelho aqui embaixo e se junta a essa comunidade que está determinada a sair da mediocridade e alcançar resultados de verdade. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo com estratégias que podem transformar sua vida financeira. E não esquece de comentar aqui embaixo o que mais te impactou, qual foi o ensinamento do Dan Pena que mais te pegou, e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa de uma virada de chave urgente. E agora, sem enrolação, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela e continua essa jornada comigo. Bora pra cima!